São 7h26, estamos de volta com o Manhã no Ar. E olha, a parceria entre uma multinacional e a Secretaria Municipal de Emprego vai oferecer cursos para ampliar o acesso ao primeiro emprego. E sobre esse assunto eu converso ao vivo agora com a Thea Morel. Olá, Thea, que requisitos precisam ser preenchidos pelos interessados? Vamos dar mais essa informação de oportunidade de emprego, né? É verdade, Adriane. Olha só, é preciso que esses jovens tenham aí entre 16 e 25 anos. É para esse público que o programa Coletivo Jovem é voltado e tem realmente alguns requisitos, como você mesmo disse, né? É preciso que ele esteja cursando, esteja fazendo ainda o ensino médio e é preciso que esse estudante tenha cadastro no Cine Manaus. Então, se você tem essa idade, se você está cursando o ensino médio, se você ainda não teve o primeiro emprego, corre no Cine Manaus, faz o cadastro e participa dessa seleção. As aulas, né, os cursos de capacitação, eles vão começar, Adriane, a partir do dia 17 de abril, dentro de um calendário próprio. Existem várias localidades aqui na cidade onde o programa Coletivo Jovem funciona. Existem centros, né, coletivos dos bairros Japim, Redenção, Vila da Prata e Zumbi, ou seja, está espalhado por toda a cidade de Manaus. Você pode ir realmente em um desses coletivos que fica próximo da sua casa e esses cursos de qualificação são muito importantes porque preparam para o primeiro emprego em áreas muito específicas. A qualificação agora em 2017 está voltada para principalmente 3 cursos diferentes: comunicação e tecnologia, marketing e vendas e também para produção cultural. É uma experiência nova, é uma experiência diferente daquela que o aluno tem dentro da escola que ele cursa, né? Principalmente se ele for de uma escola pública. E é um programa, uma iniciativa que já beneficiou aí pelo menos 150 mil jovens aqui na nossa cidade. É qualificação aliada ao fato de que esse coletivo, de que os coletivos, né, de que esse programa vai estar encaminhando aí esses jovens, dando a experiência para eles e encaminhando para o mercado de trabalho. Thea, muitos jovens, né, dizem que não conseguem emprego porque eles cobram experiência. E esse caso aí é justamente o contrário, né? É para o primeiro emprego. Então vamos só reforçar qual é o procedimento que o jovem interessado tem que adotar aí para conseguir, de repente, garantir uma dessas vagas. Olha, o principal procedimento é, como eu falei, ter aquele cadastro do Cine Manaus. Muitos jovens, muita gente que cursa o ensino médio ainda não está muito preocupado se vai ter emprego ou se não vai ter emprego. Às vezes você está vislumbrando ali apenas estudar para fazer o Enem, para entrar numa universidade. Então você normalmente não tem esse cadastro. Mas os jovens de baixa renda, principalmente aqueles que já querem começar a trabalhar, que querem aliar os estudos ao trabalho, alguns já têm, mas se você não tiver, o interessante é ir até o Cine Manaus, é procurar um dos postos do Cine Manaus, fazer esse cadastro e a partir daí você já pode concorrer a uma dessas vagas desse curso de qualificação. Lembro de novo aqui para a gente reforçar um pouquinho, a idade é entre 16 e 25 anos e é preciso que esse jovem esteja no ensino médio. Obrigada, Thea, pelas informações. E a Ouvidoria Geral do Estado iniciou esta semana uma série de atividades para divulgar os serviços oferecidos pelo órgão. A proposta é esclarecer para o cidadão que ainda tem dúvida com relação às atividades que a ouvidoria oferece. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o Danilo Alves. Danilo, eu quero saber o seguinte: como vai funcionar essa atividade? Wilson, vai funcionar mais ou menos assim. A ouvidoria vai estar a cada dia em 2 parques diferentes. Hoje é o Parque Galeria e aqui no Parque do Educandos, para justamente divulgar essas atividades que a OGE, que é a Ouvidoria Geral do Estado, tem para fazer para o cidadão. Porque muitas pessoas acabam sabendo que existe a ouvidoria, mas não sabem quais são os serviços que ela faz, como emissão de CPF gratuito. Existe uma rede Ouvir do Amazonas que tem mais de 30 ouvidorias especializadas para as secretarias que são aqui do nosso estado, para as pessoas fazerem a reclamação, enfim, uma série de atividades. E quem vai conversar um pouquinho sobre essa força-tarefa para poder divulgar o nome da OGE é o Subouvidor Geral do Amazonas, Jonas Santos. Muito bom dia. Jonas, conta um pouquinho para a gente como é que vai funcionar isso. A cada dia vocês vão visitar 2 parques para poder mostrar o trabalho de vocês.
Isso, na primeira etapa nós visitamos todos os parques, agora nós estamos entrando na segunda fase dessa ação da Ouvidoria Geral do Estado, onde nós estaremos visitando novamente os parques e as secretarias principais de ação do Estado, do Governo do Estado. Então estaremos tendo contato direto com o cidadão, explicando para ele quais as ações da Ouvidoria Geral do Estado, porque muitas vezes o cidadão ele tem à disposição dele tantos serviços, né, que a Ouvidoria oferece e muitas vezes não está sabendo. Por exemplo, CPF, se você vai registrar o seu CPF em algum dos parques, lá é o guichê da Ouvidoria que está atendendo você. Se você está precisando apresentar um manifesto, uma reclamação sua, você entra na Rede Ouvir, a Ouvidoria que está à disposição de você. Se a pessoa precisa de ter acesso à informação, né, que é o direito do cidadão, nós temos o ESIC, quer dizer, estamos aí à disposição do cidadão para oferecer para ele o melhor serviço. Quer dizer, nós trabalhamos em busca de uma satisfação do cidadão. O cidadão ele tem direitos, nós precisamos dar a ele essa garantia desses direitos. E é aí que a ouvidoria age. Ela age para que o cidadão ele tenha satisfação, né, na realização dos serviços públicos. Agora, a OGE também realiza aquele sistema dos achados e perdidos para documentos, que é outra situação também que é pouco procurada pelo cidadão. No Carnaval, a gente conversou um pouquinho antes sobre essa situação, teve uma força-tarefa lá no Sambódromo, Wilson. Eles tiveram um stand justamente para entrega e também algumas pessoas que perderam os documentos lá pudessem pegar. Mas existe um site, né, um site da OGE que justamente pode fazer com que você ache o seu documento com mais facilidade. Você coloca o seu nome lá e você pode saber se o seu documento de identidade ou CNH está perdido e pode pegar em qualquer posto, qualquer PAC que está selecionado lá no site. Isso também vai ser divulgado, ô Jonas? Com certeza, Danilo. O cidadão muitas vezes perde o seu documento e muitas vezes nós temos uma demanda muito grande de segunda, terceira via, né, no setor de identificação. O que acontece? O projeto Perdidos e Achados ele é uma parceria com a Segurança Pública, né, do Amazonas, Secretaria de Segurança Pública, onde, através dessa união, junto com a Superintendência da Infraero, junto com o Tribunal de Justiça do Amazonas, nós desenvolvemos esse projeto Perdidos e Achados. Quer dizer, qualquer documento que o cidadão perde, ele pode entregar em um estande nosso, né, nos parques, ou, por exemplo, lá no período de carnaval, nós estávamos lá com o nosso estande, vários documentos foram entregues, muitos desses documentos já foram devolvidos ao cidadão. Então, Perdidos e Achados é um projeto que hoje ele supre a necessidade do cidadão. Por quê? Se ele perde o documento dele, ele entra lá no nosso site da Rede Ouvir, da Ouvidoria Geral do Estado, e vai lá no link Achados e Perdidos e Achados, digita o nome dele, ele já vai saber onde ele vai pegar o seu documento. Quer dizer, um projeto que está dando soluções para o cidadão na hora que ele perde o seu documento, para não ter que estar procurando novamente o setor de identificação para tirar outras vias. Muito obrigado, Jonas. Então, são vários serviços que a OGE realiza para o cidadão e é muito importante as pessoas prestarem bastante atenção nesses serviços, porque é muito bom para as pessoas, principalmente a Rede Ouvir, que é uma rede que você que é cidadão quer reclamar, né? Que integra todas essas ouvidorias, como o Jonas falou, você pode realmente fazer a sua reclamação se você tiver algum. E, lógico, existem vários outros serviços que são ótimos para o cidadão amazonense. Wilson. Ok, muito obrigado, Danilo. Obrigado também ao nosso entrevistado, Jonas. Olha, chegou a hora da gente ir ao vivo lá para o estúdio da Rádio A Crítica. E quem está por lá é a Micaele Cevalho. Olá, Micaele, bom dia. Bom dia, meninos. Tudo bem? Tudo bem. Ontem, Mica, eu levei um susto. Eu fui ao shopping, passei 32 minutos. Sabe quanto me cobraram? R$ 7,00. E me disseram o seguinte, não tem mais aquele prazo de carência de 30 minutos, agora só de 15 minutos. O que o pessoal está falando sobre isso, hein, Mica? Qual o posicionamento das autoridades? Já temos alguma coisa? Olha, eu vou dizer pra você que não foi só você que passou esse susto, não. Eu passei na semana passada, né? Minha mãe tá aqui na cidade, fui levar ela pra passear um pouquinho. E quando cheguei no shopping também tava a plaquinha lá, 15 minutos apenas de tolerância. E aí eu tomei um susto, porque eu tinha entrado só pra pegar uma encomenda e sair. Eu achei que o tempo daria, não deu. Eu tive que pagar também o estacionamento. E fiquei mais assustada porque esse shopping, de acordo com informações que a gente dá aqui todos os dias, já havia sido multado antes, justamente por reduzir o tempo de tolerância de 30 minutos para 15 minutos. E mesmo assim, ele continua agindo dessa forma. E aí eu fiquei realmente em dúvida. Fui só eu que tomei o susto? Foi só você, Wilson Lima? Não foi. Grande parte da população tomou esse susto, porque a redução do tempo de permanência aconteceu em pelo menos 3 shoppings da cidade. E
é uma reclamação que a gente tem recebido aqui de diversas formas por vários, né, por vários ouvintes, por vários usuários aí, por vários motoristas. Porque até então a gente achava que o que estava vigorando era aquela lei, que é a Lei 1.269 de 2008, que justamente diz aí que o tempo de permanência deve ser de 30 minutos sem pagar a taxa de estacionamento, e essa lei vale para todas aquelas empresas que cobram estacionamento, seja do shopping, seja do hospital, seja o estacionamento do centro, era para valer para todo mundo, mas é o que a gente não vê acontecer, já não via em outros estacionamentos, mas pelo menos os shoppings cumpriam. Mas nos últimos dias, o que aconteceu parece que foi uma revoada total, né? Ninguém quer mais cumprir essa lei. Eu conversei aqui logo no início da manhã com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Álvaro Campelo. Ele falou que o que vigora, o que está em vigor é mesmo essa lei de 2008, que o que pode ter acontecido é uma confusão, porque em 2015 teve uma lei também que que foi removida, não está vigorando mais, que se tratava também disso, mas a lei que está em vigor e que vale, que todo mundo tem que obedecer, é essa de 2008, sim. Ele, inclusive, percorreu alguns shoppings da cidade, confirmou para a gente que um dos shoppings já havia sido multado. A multa foi de R$10 mil, porque descumpriu esse prazo, esse tempo aí, e o que ele pede da população é que a população tire foto, né, toda vez que esse direito for desrespeitado, e envie para o 99110-4411, 99110-4411, que é da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, porque essas fotos vão servir até mesmo como prova. E aí, como as reclamações estão vindo, né, e no montante, né, num volume muito grande, eles vão passar aí a fazer essas visitas, e o que eles querem é entrar com uma ação, no caso, uma ação com todos, para não partir com ações pequenas, né, para cada estabelecimento desses. Mas o que ele diz é que o consumidor tem razão, sim, aí deve cobrar o seu direito. A única coisa que eu falei da lei de 2015, a única diferença da que caiu, a que caiu era aquela que dizia que o consumidor teria direito de não pagar o estacionamento caso ele consumisse 10 vezes o valor do estacionamento naquele estabelecimento comercial. Aí ele não pagaria o estacionamento, mas essa foi a lei que caiu. Não foi a que prevê aí um prazo limite de 30 minutos, né, para que, no caso, o motorista estacione, desça no estabelecimento comercial e retorne para o seu veículo sem pagar aí o valor do estacionamento. E aí, além da redução desse prazo, a gente ainda se deparou com aumento. Teve ouvinte aqui falando que já pagava R$6, né, na primeira hora de estacionamento, e está pagando R$7, o Wilson Lima. Ou seja, é mais de uma reclamação, mais de um tipo de reclamação. Não só referente ao tempo, mas também ao aumento. É bom que eles já juntaram as duas coisas, né, já que o povo ia reclamar mesmo, parece que eles decidiram aí tomar todas as medidas, já reclama de uma vez só. Mas tem gente, sim, recorrendo dessa decisão, inclusive a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal vai estar reunida amanhã para definir que tipo de ação que eles vão entrar, que tipo de recurso, justamente para coibir esse tipo de ação dos shoppings da cidade. E olha, 15 minutos, às vezes, é o tempo só que a gente está procurando uma vaga para estacionar. Então, se você for só fazer um serviço, pegar uma encomenda, como foi o caso da Micaele, vai ter problemas, né? Em relação aos valores, os empresários dizem que eles podem colocar o preço que quiser, que há a livre concorrência, que eles podem arbitrar em relação a esses valores, né? Mas qualquer aumento injustificado ou abusivo, aí infringe o Código de Defesa do Consumidor. Já no caso da carência, do tempo limite de carência, é lei. Está previsto na lei municipal, tem lei estadual, tem a outra lei que é a lei do fracionamento, né, que fez com que muitos estabelecimentos aumentassem o valor, aí eles fazem aquela falsa ilusão de que a hora é 6, mas se você ficar 3 horas, você ganha 2 horas de bônus, quando na verdade deveriam cobrar só R$2 por hora, né? Eles fizeram essa adequação e agora tem não tem justificativa, né? Até então, para esses estabelecimentos comerciais mudarem simplesmente a lei sem nenhuma justificativa aparente, né? Porque não tem previsão legal para isso. E esse é um assunto que constrange tanto a Câmara quanto o Executivo. Não sei se vocês lembram que antes a gente pagava um determinado valor para ficar até 3 horas. Aí que o Legislativo pensou, inclusive foi uma lei do Wilker Barreto, que depois foi presidente da Câmara, é o atual presidente da Câmara. O que aconteceu? Ele disse assim, opa, se você paga, por exemplo, R$5 durante 3 horas, vamos fracionar aqui, porque tem gente que fica 2 horas, então não é justo quem paga
quem fica 2 horas, pagar pelo preço de 3. O que aconteceu? O empresário majorou, colocou o preço lá para cima. Aí fracionou, ficou aquela confusão que ninguém entendeu. O prefeito bateu no peito e disse assim, não, agora eu vou liberar estacionamento, vou liberar a cancela se ninguém seguir a legislação. Lá no aeroporto também vou liberar o estacionamento se ninguém seguir. No final das contas, o poder econômico venceu. E aí, qual a impressão que a gente tem? Vereador, era melhor ter deixado do jeito que estava. Isso que você falou, Wilson? Então eu fico muito assustado com uma situação dessa. Será que o poder econômico vai prevalecer mais uma vez? Isso que você falou aí foi uma reclamação, inclusive, do ouvinte. Ele disse sim, e o prefeito há tempos atrás não falou que, inclusive, ia levantar a cancela do estacionamento do aeroporto, caso eles continuassem praticando esse preço abusivo. E por que que agora, né, o poder público fica calado diante do que está acontecendo nas ruas de Manaus? Inclusive, você estava falando referente ao preço, Adriane Diniz, teve um ouvinte que reclamou de um estacionamento de um estabelecimento bancário, aqui mesmo no Aleixo, que o estacionamento custava R$1 e aí passou para R$5, ou seja, é considerado, de acordo com o presidente aí da Comissão de Defesa do Consumidor, um aumento abusivo. E nesses casos, a orientação que ele dá aí para o consumidor é guardar o ticket para que ele possa comprovar que pagou aquele valor, para não acontecer aquilo também, que de vez em quando acontece, né? A blitz começa a acontecer e aí eles baixam o preço de novo, depois o consumidor não tem aí como comprovar que isso estava sendo praticado, que esse preço abusivo estava sendo praticado. Vamos aguardar e vamos cobrar, principalmente, né, das autoridades que tomem realmente uma definição, que tomem uma decisão e que atuem para que isso não aconteça, porque desse jeito não dá para ficar. Aliás, a gente já pode fazer alguma coisa, né? Você paga R$7 para ir no shopping, junta 2 pessoas, 3 e vai de táxi. Já dá, é verdade, já vai ser o valor, já vai sair mais barato. Agora, o que me admira é, numa época de crise, os shoppings, né, tomarem uma decisão como essa. Porque teve ouvinte aqui que disse, vamos boicotar, ninguém vai mais no shopping, aí pronto. O shopping vai ficar vazio, aí eles vão ter que oferecer promoções ou voltar para o preço anterior ou passar a cumprir a lei, que é o básico, né? Obrigada, Micaele, pelas informações. Ótimo dia para você e para os ouvintes da 93.1 FM. Até amanhã. Até amanhã. Agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco. Tem as notícias do esporte. Tem meninas do Iranduba que estão relacionadas para a seleção brasileira. É um instante só, não saia daí, a gente já volta.